Muito bom, estamos de volta e queremos primeiramente agradecer aos irmãos da igreja, aqueles que oraram por nós da visita, da viagem nossa. Foi tudo muito bem, o Senhor guardou, protegeu, nos deu tempo lá suficiente para estarmos com nossos familiares, e eu peço que os irmãos continuem orando pela família do meu filho lá. As crianças estão crescendo, tem 10, 8, 9 e 4. Você fez assim, eu achei que era para somar mais 4. O 4 eu sabia. 10, 8 e 4, por aí, mais ou menos. Mas que o Senhor esteja abençoando eles, para que eles cresçam no caminho do Senhor. Então, quero que vocês orem por isso, tá bom? No mais, lá está calor agora, não é frio. Essa primeira, a gente iria muito no final do ano, era muito frio. Agora nós estamos no calor. Não é tanto calor assim, não. É meio moderado. Pelo menos da hora que eu saí, talvez vai aumentar agora um pouco mais o calor. E para dizer para os irmãos que a gente passou muito bem. Dessa vez eu não usei nenhum médico. Toda vez que nós vamos lá, usamos um médico, pelo menos, né? Tem muita alergia lá. O negócio do pólen lá, tem muita mata, né? Para todas as cidades que você vai, tem muita vegetação. Que é bom, né? Muito verde. Mas aí fica as flores e caem os pólen. Tem a questão do pólen lá que você acha no celular. Onde você vê o tempo, você tem lá um indicador como é que estão as suas alergias. Se você vai ter muita alergia hoje ou não, porque o nível de pólen no ar está alto, você fica sabendo. É muito fácil, eu pelo menos que tenho muita alergia disso, fica muito, o Michel sofre muito com isso lá. Vem essa época, começa a ter alergia direto. Então, tem todo mundo já nas farmácias. Fui comprar um remédio na farmácia, o cara falou, não, mas pode ficar tranquilo que já vai passar essa época da alergia. Quer dizer, é comum, todo mundo tomando remédio para tirar a alergia lá. Mas, irmãos, estamos voltando então hoje aqui ao estudo sobre o reino. Como eu falei, ele é longo, ele vai ter a hora que a gente quiser parar. A gente fala, para. Se quiser ir 2 anos, vai 2 anos. Porque ele varre toda a Bíblia. Quando eu comecei aqui, eu falei para os irmãos que uma das grandes vantagens, pelo menos para mim foi, e eu estou tentando passar para a igreja, quando você estuda sobre o reino, você estuda a Bíblia inteira. Desde Gênesis, vai para os profetas maiores, menores, vai para Mateus, Apocalipse, você varre toda a palavra de Deus. Então, uma forma de estudar a Bíblia é estudando as doutrinas do reino. Você vai achar todas, em quase todos os livros. Também mencionei que a gente vai fazer como se fosse uma viagem de ônibus, né, um tour de ônibus, e teríamos aí, pelo menos a base, a primeira parte do estudo, 17 pontos de ônibus para parar, né? Então, vocês vão notar que nós estamos hoje num desses pontos aí. E que é a rejeição da mensagem do reino para o povo de Israel no primeiro século. Jesus veio para trazer a mensagem do reino e eles rejeitaram. É isso que nós vamos ver hoje. Como é que foi essa rejeição do reino pelo povo de Israel do primeiro século, ok? É nesse pedaço que nós estamos. Porém, eu quero dar uma repassada já no que nós falamos no último estudo. Aqui, o nosso plano de trabalho é esse aqui. Principais tópicos dessa série completa sobre o reino. 1, 2, 3, 4. 1, o que a Bíblia diz sobre o reino. 2, o principal problema com aqueles que interpretam que o reino já é agora, reino agora. Por que alguns acreditam que estamos no reino agora? E qual é a importância desse estudo? São os 4 pontos que varrem o estudo completo, mas nós estamos parados no número 1. O que a Bíblia diz sobre o reino. Estamos varrendo a palavra de Deus para chegarmos no que a Bíblia diz sobre esse reino messiânico do Senhor Jesus Cristo, ok? E aí não sei. Opa, ainda bem que lá está. Que aqui deu algum problema, João. Não estou vendo nada, mas eu vejo lá. Peraí. Eu tenho que ir por ali agora. Então, aqui, o que a Bíblia diz sobre o reino, esses pontos que eu falei para vocês. Eu só coloquei essa primeira tela que vai até o 10, e a gente começou lá no Éden. Será que eu tenho um jeito de arrumar isso aqui? Eu não queria ficar virando o pescoço para lá. Ele bagunçou tudo aqui. Eu já ponho ele aqui que é para eu olhar para cá. Olha aí. Agora voltou. Peraí. Você chegou, João. Obrigado. Fica aqui.
O João, acho que ele apagou. Não, está aqui, né? É isso. O João, fica aqui. Pode ir. Isso, tá bom, obrigado. Então, irmãos, o reino do Senhor Jesus Cristo começou lá no que eu chamo de reino teocrático do Senhor Deus sobre a terra, no Éden, Adão e Eva. Está aqui, ó, lá no Éden, a primeira parada. Mas eles caíram. E o reino não ficou mais na mão, essa teocracia de Deus, através de um homem na terra, parou, porque Adão falhou. Então, não está mais na mão de Adão. Aí Deus, então, fez uma aliança com Abraão, que eu chamo de aliança abrâmica. Depois vem a aliança mosaica. Aconteceu alguns problemas com o povo de Israel, e Deus, assim, os puniu, dividindo o reino. Lembra lá da época de Salomão? Daí para frente foi reino dividido, 19 reis para um lado, 20 reis para o outro, a maioria deles todos maus, o reino dividido, lá de Israel. Aí nós definimos o que é o tempo dos gentios. Falamos também como é que os profetas de Deus do Velho Testamento viram o reino, como é que eles escreveram a respeito desse reino. Trabalhamos muito a parte de Isaías e Jeremias, Ezequiel e Daniel. O pós-exílio eu falei muito pouco, mas é aquele período de tempo em que o povo voltou com Zorobabel, Esdras, Neemias, reconstruiu o templo e passou toda aquela época. E numa das minhas últimas aulas aqui, nós falamos sobre a oferta, ou seja, a proclamação, como é que foi feita essa proclamação, a oferta do rei, do reino, ao povo de Israel, lá no primeiro século, né? E falamos de que o Senhor Jesus Cristo mesmo veio para dar a mensagem do reino, e ele usou antes dele, inclusive, João Batista. E depois o Senhor Jesus Cristo usou os 12 apóstolos para pregarem a mensagem do reino, o evangelho do reino, e eles proclamaram assim o reino, e depois eles viram o que tinham que ver, o povo de Israel, aquele pessoal todo, e eles rejeitaram o plano de Deus através do reino messiânico de Jesus Cristo. E é o que nós vamos ver hoje, e depois dessa aula, o que vem a seguir, o próximo ponto de ônibus é uma era intermediária até que o reino seja realmente estabelecido, vai ser, e desde o ponto em que ele foi retirado, foi postergado, ficou uma área no meio, que eu chamo de era intermediária, e nós vamos ver o que aconteceu, coisas maravilhosas que vocês já sabem, o que aconteceu lá, uma delas, a igreja, e vocês vão ver o que aconteceu nessa era intermediária do plano de Deus. Muito bem. João. O negócio aqui, acho que é meio mal. A última aula foi dia 14 de abril. Eu vou fazer uma revisão rápida, até porque eu não lembro se eu cobri esses pontos nos últimos slides. Aqui já deu interferência. Deixa assim, João. Evangelho do reino e evangelho pessoal. É uma pequena confusão que às vezes se fazem no meio da igreja, nas pregações. A gente vê muito falar sobre o evangelho do reino, e a gente acha que é a mesma coisa, e mistura um com o outro. Ele não deve ser misturado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Chama evangelho do reino, e estou chamando de evangelho pessoal, que é o que nós conhecemos em Jesus Cristo pela fé. Mas tem o evangelho do reino, é outra coisa. Acho que eu falei isso na última aula, então eu só estou retificando aqui alguma coisa para vocês. No evangelho do reino, lá em Mateus 3:2, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Foi repetido em 4:17, no 10, 5 e 7 foi repetido, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Esse era o evangelho do reino. O evangelho pessoal, por exemplo, em Atos 16, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa. Tem nada a ver com arrependei-vos que o reino está próximo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Diferente, horizontalmente opostos. Okay? Muito bem. O foco do Evangelho do Reino é a nação de Israel. Vocês vão ver em Mateus 10. O foco do Evangelho pessoal, Mateus 28, é todas as nações. Essas são as diferenças. Que tipo de salvação nós estamos falando aqui? Para o reino, o Evangelho do Reino é uma salvação nacional de Israel, do povo, da nação de Israel. Que tipo de salvação é o evangelho pessoal? É pessoal e individual, né? A salvação é pessoa a pessoa. Não é a nação do Brasil, não é a nação da Inglaterra, é a pessoa, cada um dos indivíduos.
A apresentação de Cristo aqui é como Salvador e Rei, nesse Evangelho do Reino, Rei nacional, e como o Evangelho pessoal, é um Salvador pessoal. A expectativa, naquela época, está sendo pregado, era que eles iam receber um reino já. Eles estavam com a expectativa que Jesus já ia implantar um reino e tudo ia acontecer, e, né, ia ser nessa linha aí, para confrontar o Império Romano. No caso do Evangelho pessoal, não existe essa expectativa, tá bom? Contribuição para o plano de Deus é o aparecimento do reino, aqui era a formação da igreja, o Evangelho pessoal. A base espiritual é as alianças que Deus fez, principalmente a aliança mosaica, em Êxodo 19, e depois, parte dessa aliança mosaica, ele fala sobre os deveres e obrigações que eles tinham que fazer na aliança mosaica. Em Deuteronômio 28, se vocês fizerem certo, vão receber bênção, se fizerem errado, vão receber maldição. Deuteronômio 28 é tudo sobre isso, inteirinho, capítulo 66 versículos, ok? Então, essa era a base espiritual. Já no caso do Evangelho pessoal, a base é a graça, né? Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus promete que um dia viria um que esmagaria a cabeça da serpente, é o proto-evangelho. Ele aí vem para João 3,16, Gálatas 3,16, onde a salvação é de graça pela fé em Jesus Cristo. Esse é o lado de cá. Quando que foi pregado? No início dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que é os chamados evangelhos sinóticos. Evangelho sinótico quer dizer os evangelhos que têm a mesma visão. Eles escreveram bem próximos uns dos outros, bem parecidos, bem paralelos. João escreveu diferente, o evangelho de João. É também um evangelho, mas não é assim chamado de evangelho sinótico, porque sinótico significa tem a mesmo jeitão, bem paralelo. São os três, Mateus, Marcos e Lucas, ok? Mas vocês vão ver que nesses evangelhos, então, foi pregado o evangelho do reino. E outro lugar onde foi pregado, será pregado durante a tribulação. Lá no que ainda, um período que ainda está por vir, vai voltar essa pregação do evangelho do reino, em Mateus 24 e 14. No caso do evangelho pessoal, é a era da igreja, especialmente o evangelho de João, foca bastante esse evangelho individual para trazer para todas as pessoas. É pregado hoje o evangelho do reino? Não. É pregado hoje o evangelho pessoal? Sim. O evangelho está disponível sempre do reino? Não. O do evangelho pessoal, sim. Ok? Quadrinho de resumo aí. Qualquer que sejam as formas, o ponto que eu quero mencionar com essa frase aí é que, tanto no Velho Testamento, tudo que você lê, os fatos, as histórias relatadas do Velho Testamento e do Novo Testamento, existe uma coisa em comum, que Deus olha e que Deus revelou. A justificação perante Deus é pela fé, é crer, mesmo no Velho Testamento. Vamos ver alguns exemplos? Abraão, e creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Um exemplo de que fé no Velho Testamento, Deus usou a fé, o crer, ok? E no Novo Testamento, por exemplo, esses versículos que eu já citei aqui, do carcereiro, de Atos 16, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E aí, Deus, através de João, resume tudo em João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Então, é fé, e fé somente em Jesus Cristo. Ponto. Mais nada. Não tem que clamar, não tem que erguer a voz, não tem que vir à frente, não tem que... Essas coisas todas são os homens que acabaram encaixando essas coisas. É crer, fé somente em Jesus Cristo. Ponto. Não acrescente mais nada. Tá bom? Uma conclusão, então, essa da aula anterior ainda, viu, gente? É o seguinte, mas aí, aqui, ó, eu não sei se eu mostrei isso, então vamos lá. É bom para refrescar também. Conclusões. Voltou aqui. Depois de um longo período de tempo, 400 anos, quando terminou lá, que aquele período onde que o povo de Israel começou a voltar para a terra deles, eles estavam na Babilônia, eles estavam lá sacrificados, lá na escravidão, no exílio, eles começaram a voltar. Enfim, o último rei foi o Ezequias, acho que eu botei aqui, né? Foi o Ezequias ou Zedequias, eu sempre misturo, acho que é o Ezequias. E foi o último rei
De lá para cá, Deus não falou, de lá para aquela época, até a vinda de Jesus, Deus não falou nada, é chamado do silêncio de Deus, 400 anos, quase 5 séculos. Nada acontece de revelações de Deus para ninguém, ok? Você vai encontrar isso dessa forma. Então, depois de um longo período, o evangelho do reino é oferecido a Israel, porque aí chega o momento do Novo Testamento, que é o início, aí realmente começa a pregação do evangelho do reino, trazendo esse evangelho para o povo de Israel. O evangelho do reino foi oferecido somente à nação de Israel, diretamente à nação de Israel. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ok? É usado como tema dessa pregação do reino o arrependimento, que quer dizer metanoia, ou mudança de ideia para com o Messias Cristo. Era isso que estava sendo pregado. Mude de ideia, vocês estão pensando errado a respeito do Messias, vocês estão pensando errado. E até hoje eles não entenderam, porque até hoje tem judeu nessa linha que não entende isso. Então a pregação era essa: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino. Vocês têm que entender diferente Jesus Cristo, o Messias. Vocês estão entendendo errado, não tem mais lei, é Jesus agora. Eles não entenderam até hoje. Tivesse sido aceito essa mensagem, essa oferta do reino, Jesus teria iniciado o seu reino lá naquela época. Hoje o reino messiânico está postergado, adiado, iniciando-se após a tribulação. Vai iniciar o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. E aqui uma nota para nós que vivemos na época da igreja. Para a igreja, cuidado. Toda a Escritura é para nós, concordam? Mas nem toda a Escritura é a respeito de nós. Para tirar o risco de eu ler algo na Bíblia e achar que é para aplicar para a igreja. Não, não é para aplicar para a igreja, é para aplicar para o povo de Israel. São promessas de Israel, não são promessas da igreja. Então, a gente aproveita tudo, né? A palavra de Deus já nos ensinou que nós temos que aproveitar tudo, é para o vosso ensino. Isso, eu tenho que saber que Deus falou com Israel, usou esse princípio sagrado dele, falando com Israel, mas não é para vocês, igreja. Calma. É daí que eu acho interessante esse estudo do reino. Ele me leva a raciocinar sobre todas essas coisas que nós, às vezes, nos deparamos com esses pequenos erros de ensino nas igrejas, porque nós não conhecemos o quadro total de que Deus está falando através dos séculos, das dispensações. Falando em dispensações, eu vou dar esse curso em Franca, nesse mês ainda, dia 23, é um dia inteiro, só sobre dispensações. Acho que eu dei aqui umas 2 aulas, só um começo, um geral. Nós vamos dar uma olhada com mais carinho sobre esse negócio de dispensações, que tem muito a ver com isso aqui, né? Qual a época que você está falando? O que você está falando nesse capítulo? O que você está falando nessa época? Qual época? O que Deus está usando, de que forma? Essa administração do povo, a administração do seu plano diante da humanidade, através de todos os séculos. Então, tem que tomar muito cuidado. Ok? São conclusões daquela aula sobre a oferta do reino. Hoje nós vamos para essa rejeição dessa oferta do reino que foi pregada. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Eles fizeram um monte de coisa para se rejeitar, e eu vou anotar algumas coisas agora na nossa aula, ok? Vamos lá. 3 perguntas sobre essa rejeição da oferta do reino. Por que Israel rejeitou a oferta do reino? Segunda, qual foi o ponto-chave da virada? Quando aí, na verdade? Quando foi que eles fizeram alguma coisa que acabou, não tem mais reino para vocês? Quando que foi isso? É isso que eu vou mencionar nesse ponto número 2. E o ponto número 3, teria esse reino sido oferecido novamente pelos apóstolos em Atos dos Apóstolos? Existe uma turma que pensa que sim, e nós vamos estudar que não. Então, nós vamos passar por esse ponto também. Por que Israel rejeitou? Quando foi que eles rejeitaram? E lá no livro de Atos, tem reino proclamado lá ou não? E nós vamos estudar isso daí, tá bom? Ok, então vamos no começo. Por que Israel rejeitou a oferta do reino? Tem 2 respostas que eu vou focar aqui. Uma delas é: o reino de Cristo não é somente político, mas também moral e ético. Para um pouquinho para pensar. O reino de Cristo não é somente um reino tipo Inglaterra, Grã-Bretanha, Suécia, não é um reino político. Ele é também moral e ético. Vai falar de coisas espirituais, atitudes diferentes de que se relaciona com um reino político. É mais do que isso, não é só isso.
E é uma das razões que eles olharam para isso e não quiseram. Outra resposta, eu vou falar ainda mais na A, tá? Eu vou voltar na resposta A, na B também, mas só para dizer as duas. A outra seria assim: Israel buscou a sua justiça com as suas próprias mãos, com as suas próprias obras. Eles quiseram fazer obras, justiça pelas próprias forças. Queriam entender que fosse assim. Ao invés da justiça imputada, transferida de Deus para nós, que é pela fé. Aí você é justificado pela fé. Eles não quiseram entender isso. E quando eles viram que era assim, então não tem graça. E rejeitaram o reino do Senhor Jesus Cristo. Ok? A e B. Primeiro, eles queriam um reino só político. Jesus falou, não é só político. Eles, então não quero. Israel queria fazer a justiça com as suas próprias mãos, suas obras, sempre falando em obras. Obras com os fariseus, né, os escribas. Mas que obras que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Jesus falou, não, é fé. É só pela fé, é crer. Não, então não tem graça. Essas duas coisas que eu vou abordar aqui. Vou abordando a primeira aqui novamente. Um reino que, além de político, ele é moral e ético. Eu coloquei algumas coisas aqui para a gente comentar. E assim eu vou lembrando, são meus lembretes para a gente passar esse. Eu espero que vocês não fiquem lendo todos, não. Vão comigo na linha aí. Eles queriam uma libertação do Império Romano. Lembra? É primeiro século. No ano 65 a.C., o Império Romano abraçou tudo lá em Israel. Eles estavam subjugados pelo Império Romano e eles queriam se ver livres disso. Estavam querendo muito impostos, né, sendo cobrados. Lembra dos publicanos que cobravam os impostos? E eles, então, quando Jesus começou a aparecer, falaram, nosso libertador, o nosso rei, o nosso Messias chegou, o nosso libertador está chegando. Nós vamos ficar livres do Império Romano. Eles queriam ficar livres do Império Político. E quando Jesus chegou, ele falou assim, mas o meu reino não é bem assim, vai ser diferente. Isso já foi mudando a cabeça deles, né? Israel queria um reino político. Eles odiavam Roma. Tanto é que vocês vejam nesse, agora eu vou começar a ler alguns versículos, esse daí, João 6:15, se vocês não quiserem procurar, só me ouçam, mas está aí escrito para quem quiser procurar. Em João 6:15, eles quiseram proclamar Jesus rei, e Jesus fugiu disso, 6:15. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Não era a hora. O coração deles já estava mudado. Eles estavam pensando num reino político. Quem que vai libertar a gente do Império Romano? Era isso que eles queriam. Não libertar o homem do pecado, mas libertar eles do Império Romano. Então, eles queriam proclamar Jesus rei. No capítulo 6, o 26, diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que vós me procurais, não porque viste sinais. Jesus tinha acabado de mostrar sinais para eles, né? Mas porque comeste dos pães e vos fartastes, a multiplicação dos pães. Eles correndo atrás de Jesus e procuravam Jesus. Mas vocês estão me procurando, não é pelos meus sinais, o poder de Deus, Deus aqui representado, não é por isso que vocês estão me procurando. Vocês estão me procurando pelas necessidades físicas. Vocês estão com fome, vocês querem pão, vocês querem ajuda, vocês querem suporte, vocês querem um reino político. É isso que vocês estão querendo. Por falar em eles estarem correndo atrás de satisfazer apenas suas necessidades físicas, eu olho para o meu redor, hoje no século XXI, e vejo isso acontecendo de montão na pregação do Evangelho. Igreja que eu estou falando, igrejas de forma geral, mundo. Estados Unidos, gente, está pior que o Brasil. Vocês acharam que era, lembra que a gente falava, os Estados Unidos é um país cristão, missionários foram enviados para cá. Está pior. Isso que eu falo para vocês de prosperidade. Você liga o canal lá, nossa, está pior do que o daqui, está pior. Então, eles estão oferecendo o quê? Necessidades físicas, prosperidade, vendendo o Evangelho, vendendo Jesus Cristo. É isso que está acontecendo, o comércio do sangue de Jesus Cristo. É isso que está acontecendo. Lá os fariseus já meio que pensavam assim, eles falaram assim, mas vamos correr atrás dele, ele multiplicou pães aí, deu pão para todo mundo, satisfez a necessidade de fome, e é por isso que nós estamos procurando o Senhor Jesus. E Jesus disse, vocês me procuram, está aqui nesse versículo, na verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque vocês comeram dos pães. É por isso que vocês estão me procurando, tá? E vocês não estão querendo o reino ético, moral. Esse reino ético-moral é descrito já em Ezequiel,
capítulo 37. Esse capítulo 37, aqueles que estudaram já Ezequiel, logo em seguida, depois que fala da visão dos ossos, do vale dos ossos secos, né? Uma visão que foi tida sobre isso. Aí no versículo 23 e 24, é dito assim, olha, deixa eu ver se eu peguei certo aqui, Ezequiel 37, 23 e 24. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, isso não é político, isso é ético-moral. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-eis de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Está falando do reino. Ezequiel, profecia. Como será esse reino? O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Não é político. Vou botar um administrador contra Roma, nós vamos fazer uma guerra contra Roma, nós vamos cercar lá de muro, nós vamos... Não foi isso que ele pregou. Vocês vão se descontaminar dos ídolos e eu vou tratar de vocês. Esse é o clima do reino espiritual, ético e moral que o Senhor Jesus veio trazer. Mas eles não entenderam, e o judeu até hoje espera um Messias político para resgatá-los do mundo que estão ao redor deles, tendo essa opressão toda sobre Israel. Eles querem que o Messias político. Bom, o segundo ponto, Israel buscou justiça com suas próprias mãos, visando obras para que eles sejam justificados. É isso que eles procuravam sempre, né? Aqui estão minhas anotações. Lembra, na época do Senhor Jesus, no primeiro século, existia essa classe de fariseus, por isso que a gente chama, no nosso linguajar aqui, de um sistema farisaico, que eles eram os guardadores da lei, escribas e fariseus, os guardadores da lei. Eles eram homens tidos pela nação, pela população, pelo povo, as pessoas respeitáveis. Eles faziam a cabeça do povo, por isso que Jesus fala com eles. Israel rejeitou o meu reino. Com quem que ele falou? Falou com os fariseus. Alguns do povo, diz a palavra de Deus, que eles aceitaram, sabe? Uma meia dúzia lá aceitou o reino, mas a nação como um todo, pelos seus líderes, os fariseus, os escribas, que o povo fazia o que eles mandavam, eles atendiam os fariseus, era um sistema farisaico, era baseado em obras. Marcos 7 e 13. Eu vou ler para vocês Marcos 7 e 13, dá uma olhada nisso. Diz assim, vem aqui uma descrição toda que eu não vou descrever agora, mas pega o versículo aí. Invalidando, está falando para eles, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas coisas outras semelhantes. Eles criaram um sistema de regras e regulamentações, baseado na lei, inclusive, que eles criaram um monte de doutrinas que Jesus está dizendo que vocês criaram as suas próprias. Vocês quiseram ir tão a fundo na lei que vocês criaram um monte de regrinhas e enfiaram na cabeça do povo. Sabe o que é isso? É a vossa tradição. E vocês querem enfiar na cabeça do povo, vocês estão fugindo da mensagem do reino, do evangelho do reino, que é ético e moral. Vocês criaram regras, vocês criaram obras. Vocês querem fazer coisas baseadas em obras, né? E me lembra também, irmãos, do legalismo que a gente observou muitos anos e observa ainda hoje nas igrejas. Porque olha para o Velho Testamento, olha para os fariseus, até está na Bíblia algumas coisas, né? E a gente faz o legalismo, a gente enfia a regra onde não tem regra. Agora a regra vai ser assim. É onde você leu? A regra vai ser assim. Isso chama-se legalismo. Por que a gente não volta para as Escrituras e usa e segue as Escrituras simples como ela é? É assim que ela foi escrita simples. Os fariseus criaram, ao redor das regras e da lei, todo o farisaísmo por trás disso. Pega lá a regra e enfia um monte de outras regras deles, e a palavra de Deus chamou isso da vossa tradição. É a palavra de Deus, vocês invalidaram a palavra, o miolinho central, onde vocês começaram a ler, vocês invalidaram, porque vocês criaram uma casca de tradições de vocês.
Quanto que eu já vi isso no meio de igrejas por aí, irmãos? Pegar o miolinho verdadeiro da palavra de Deus e enfiar uma casca de regras. De onde você pegou isso? Sempre foi assim, quando criou a igreja, a gente inventou assim, é assim. Mas tá, e daí? Vocês criaram? Vamos para a Bíblia, é só o miolinho lá, não tem mais nada. Pode ser de uma forma de liberdade. Aliás, a palavra de Deus nos ensinou, quando você vem como cristão em Cristo, você é livre em espírito, liberdade do espírito. E a gente coloca uma casca por trás. Eu não quero entrar em detalhes disso daqui, porque nem é para isso que eu quero falar agora. Não é o momento. Mas é isso que Jesus está falando deles. Vocês criaram uma casca de tradição, de legalismo, onde não era para ter. E vocês estão com isso invalidando a palavra. Invalidando, irmãos. Acaba invalidando a palavra. Cuidado com os legalismos. Aí vem aplicações erradas na igreja. Eu já li esse, né? Não, é um exemplo. Mateus, é Mateus agora, 23. Um exemplo de algo que a gente olha para os contextos que é para o reino, e aí a gente fala assim, então, tá vendo? A gente tem que fazer isso. Não, não tem que fazer, é para Israel isso aqui. 5:23, desculpa. 5:23 e 24. Eu só pensei um exemplo aí no Sermão do Monte. Olha no versículo 23 desse capítulo 5. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Esse texto foi escrito para Israel. Esse texto, ele estava atacando os fariseus. Farisaísmo, sistema farisaico, de obras. Por que eu falo que isso não tem muito a ver com a gente? Porque altar, a gente não tem altar. Isso aqui é para quando eles tinham o templo, validado lá o templo, o altar, sacrifício, altar. Eles iam ao altar, oferecer sacrifícios, iam levar a sua... É nesse contexto que foi escrito. Cuidado para não tirar do contexto que não é do contexto, né? Então a gente tira isso do contexto e fala assim, não, aqui também, se eu for para a ceia, e você não estou dizendo que não vale o princípio, eu já disse desde o começo que tudo que Deus escreveu tem um princípio por trás que a gente tem que capturar. Vai nas cartas que você vai achar, eu vou achar nas cartas. Vai achar uma forma que Deus usou no Novo Testamento, na época da graça, para isso, né? E existe essa recomendação de você estar bem com todo mundo, perdoar os irmãos. Perdão, então, se você for contar no Novo Testamento, você vai achar um monte de versículos, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Nesse caso, que ele está falando assim, deixa a tua oferta e não vai levar a oferta lá oferecida até que se reconcilie, é para eles, para o sistema deles, de ofertas e sacrifícios, não é para nós. Aí sabe, mas está em Mateus, capítulo 5, esse é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte inteiro não é para nós. O Sermão do Monte inteiro não é para nós, é para Israel. Foi do Israel do primeiro século. Israel do primeiro século, quando Jesus abordou eles. Aliás, eu vou falar isso já deixou. Estou avançando onde não devia. Espera aí, vamos lá. Então é o seguinte, eles buscaram a justiça, voltando aqui, respondendo a pergunta, que jeito que eles olharam esse negócio do reino? Eles buscaram a sua justiça por obras. Esses dois versículos que eu grifei aí próximos, eles deixam isso bem claro. Quer ver? João 6, 28 e 29. Olha o que aconteceu aqui, os dois, né, depois de Romanos. João 6, 28 e 29, diz assim, dirigiram-se, pois, a ele, a Jesus, né, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Olha a cabeça deles, realizar obras. Que faremos para realizar obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, 2 pontos. Que creais naquele que por ele foi enviado. Alguma dúvida o que é que desenha? É só crer. Não vem com as suas doutrinas vãs que vocês criaram em cima da lei. E aí eu me lembro da nossa igreja também, onde vivemos no século XXI. Não crie regras onde não existe. É crer somente, não precisa fazer mais nada. Senão a gente invalida o Senhor Jesus Cristo. O sangue, como nós falamos de manhã. A gente invalida o sangue. Criar alguma coisa fora, isso está invalidando o sangue, invalida a palavra. Muito bem, olha o versículo de Romanos 9 e 30, até o 32. Romanos 9, 30 e 32, olha a leitura.
Paulo aqui está explicando em Romanos essa situação deles, lá do povo de Israel. Ele diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. Eles não chegaram lá. Por quê? Porque não decorreu da fé. E sim, como que de obras. E aí ele termina: tropeçaram na pedra de tropeço. E como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Jesus foi a pedra de tropeço para eles, e eles tropeçaram na pedra de tropeço. Não entenderam a justiça de Deus. Queriam fazer justiça por meio de obras. A obra de Deus é essa: crer. Crer somente. Muito bem. Existe no livro de Mateus 5 divisões, em geral, e tem toda uma explicação sobre isso, mas eu não conheço, não sou doutrinado em toda essa literatura hebraica aí, mas pelo que eu li, assim, eles gostavam muito do número 5, tá? Os judeus, então na época levava, quem escrevia, classificar coisas em 5, 5, 5, e tem um monte de exemplos, tá? E Mateus parece que foi feito assim também, e as divisões estão aí nesses versículos que eu coloquei para você. Você vai ler 7, 28, né? Eu só vou ler depois vocês pegam o resto aí. Mateus 7, lá em cima, ó, 28. Vem lá o transcorrendo a descrição, e de repente fala no 28, fala assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da doutrina, porque quando Jesus acabou de falar, vocês vão encontrar essa expressão parecida com essa no 11:1, 13:53, 19:1, 26:1, onde divide o livro em 5 pedaços. O Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7, tem o Sermão do Monte. Aí tem um discurso que ele fez sobre missões no capítulo 10. Aí ele tem as parábolas do reino, capítulo 13, discurso sobre a humildade no capítulo 18, e discurso nas oliveiras, o final do capítulo, né, sobre as profecias e tal, no capítulo 24 e 25. 5. Aí vem o pessoal lá que analisa o hebraico e fala, então, é porque eles gostam de ver as coisas do ponto de vista 5. Então, Mateus também eles enxergam dividido em 5 pedaços. Mas por que eu coloquei aqui? Que nós estamos na linha de responder, então, por que os judeus rejeitaram o reino, e uma das coisas foi na sua forma de ver a justiça, erroneamente. Aí chega no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo explica para eles. Aqui vem a explicação. No capítulo 5 ainda é o sermão, no capítulo anterior ao 5, 3 e 4, lá vocês lembram, que era a proclamação do reino. Arrependei-vos, e tal, né? Aí chega no capítulo 5 ao 7, é o Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai explicar para eles, o reino é assim, o reino é isso. Tem ali um pano de fundo que começa no capítulo 5, aí vem as bem-aventuranças, aí ele fala sobre a influência dos cidadãos do reino. Eu estou mencionando aqui porque eu não vou discorrer aqui, tá? Não preciso, só vocês guardarem mais ou menos a ideia aqui. Tem a influência dos cidadãos do reino sobre a cultura caída, relacionamento do reino com a lei. Lá na lei fala isso, mas eu vos digo. Lá na lei fala isso, eu vos digo. Começou a fazer um relacionamento com a lei, o que ele diz, Jesus agora. Explicando para ele, o reino é um negócio diferente, o reino messiânico é diferente, não é reino político, é moral e ético. Aí a justiça pública versus a justiça privada, dar esmolas, ver o seu próximo, riquezas, quanto às riquezas, o julgar, como julgar uns aos outros. Ele fala da justiça e o ensino de Cristo versus o ensino dos fariseus, e aí conclui do capítulo 7. Então, ele dá através do Sermão do Monte, Jesus quer que eles vejam, foi anunciado, eles estão meio que não sabem o que fazer. Ele explicou o que é o Sermão do Monte. Explicou o reino através do Sermão do Monte. Deu a eles as pinceladas, como que é esse reino, como que funciona, como que vocês têm que olhar isso, dessa forma. Avante. Que é um reino de moral e ética, e não só um reino político. Também no Sermão do Monte tiveram algumas inclusões e omissões.
O que se incluiu falou-se sobre o sacrifício animal, falou-se sobre o templo, falou de doações. E o que o Sermão do Monte não fala? Quais são as omissões do Sermão do Monte? Algumas aqui. Sacrifício de Cristo pelos pecados, que está lá em João 3. Não foi falado no Sermão do Monte. Ok? Salvação pela fé somente. Não, foi omitido do Sermão do Monte. Não tem. Oração em nome de Jesus. Não. É só em João. Espírito Santo. Não. A igreja. Não. Essas coisas foram omitidas do Sermão do Monte. Para quem foi o Sermão do Monte? Explicação para a nação de Israel do primeiro século do que é o reino, que é para vocês. Nós não estamos falando ainda de igreja. Vocês vão chegar lá, se vocês continuarem vindo aqui no estudo, nós vamos chegar na igreja. Mas ainda não é, estou no povo de Israel ainda. Tá? Então não é para a igreja. Nós temos entendido até ao longo dos anos, e muitas vezes nos confundido com isso. Eu sou o primeiro a considerar aqui, irmãos, que eu usei muito textos bíblicos que é para Israel, eu usei para pregar o evangelho. Você fala assim, mas Deus usa o que você falar. Ainda bem que Deus é misericordioso e o que você fizer, ele vai acabar dando um jeito de encaixar na cabeça de alguém. Não é verdade? Até com relação à oração, a gente sabe disso, né? Ensina-nos a orar, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente ora errado, o Espírito Santo acho que transforma aquelas palavras que a gente falou tudo errado, ele fala certo na presença de Deus, porque é isso que eu entendo desse versículo. O Espírito Santo intercede a Deus, o Pai, com gemidos inexprimíveis. Fala assim, o Zeca orou isso, está tudo errado, Deus, só Pai. Mas ele quis dizer isso, tá? Ele intercede lá e corrige toda a bagunça que eu fiz. Mas a verdade é que se nós podemos aprender um pouco mais, por que não fazer o certo, né? Então, eu mesmo usei muitos textos aqui, e um deles que eu não aguentei, quando eu entendi isso, eu falei, não acredito que você usou isso como evangelho, e a gente usa direto, desculpa se vocês usaram também, eu já estou dando a minha cara para bater aqui, eu usei um monte de vezes, 90% das vezes. Romanos 10 não é para evangelho, é para judeu, tá? Se com a tua boca confessares, não tem que confessar, tem que crer. Não tem que ir lá para judeu, na época da tribulação, capítulo 10, o contexto é tribulação, levando os judeus aos julgamentos, e a gente usa o texto de lá e fala, não, agora eu vou pregar o evangelho para você, hoje, gentil, na igreja, que é assim que você tem que fazer. Não é assim que você tem que fazer, isso é para o judeu. Então, a importância da gente entender a palavra de Deus, e eu falo isso com humildade de dizer aqui para vocês, eu errei um montão de vezes. Agora eu estou entendendo um pouco mais, fico ao longo dos anos estudando. Olha a importância de estudar a Bíblia. Você vai estudando a fundo, você vai falando assim, puxa vida, Senhor, eu não tinha entendido assim. Capaz do Senhor me responder assim, tudo bem, o Espírito Santo intercedeu com gemidos inexprimíveis, a gente corrigiu tudo, não deu nada errado, deu tudo certo, mas se você entendeu agora, faça o certo. Ok? Então, nessa Sermão do Monte, algumas coisas que não foram colocadas, exatamente porque não era para ser colocado, era para os judeus. Segundo ponto, lembra lá quando a gente começou? Primeiro era, por que o Israel rejeitou? Qual foi o ponto, segundo ponto agora, qual foi o ponto-chave da virada? Ou seja, quando que ele rejeitou? Vamos lá, esse ponto é meio longo, eu tenho que correr. Assim, é simples, mas eu botei um monte de versículo aqui. Começando com Mateus 12, 24. Olha, em sequência, eu estou em Mateus 5, fui para Mateus 10, agora estou em Mateus 12, é logo em seguida no Mateus. Guarda com vocês o seguinte, Mateus 12 é a virada da história, ok? Num versículo chave, que é esse que está aí. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Eu tenho quase certeza que todos aqui, se não todos, conhecem esse contexto. Quando Jesus estava fazendo um milagre, expulsando um demônio, e quando eles viram todos os milagres de Jesus, e eles notaram que Jesus tinha mesmo poder, nossa, ele tem poder, é Deus, eles não tinham outra coisa, eles apelaram. E falaram assim, não, agora expulsar demônio só se foi por poder do Satanás. É isso que ele fez, ele faz milagre com o poder de demônios, do príncipe dos demônios, Beelzebu. Quando eles acabam de fazer isso, acaba-se a proclamação do reino para Israel. É isso, irmãos, eu já estudei, me convenci, estou passando para vocês. É assim que funciona. Nesse momento, como se Deus desligasse da tomada. Israel, não se proclama mais o reino para vocês. Vocês foram longe
demais. O ponto da virada vocês passaram. Vocês tinham até aquele momento a chance. Agora vocês atropelaram mesmo a santidade de Deus. Falar que Jesus Cristo fez os milagres, expulsou os demônios pelo poder de Satanás. Agora acabou para vocês. Acabou. Aliás, esse é o pecado que não tem perdão. O reino de Deus está próximo. Nunca foi mais mencionado. Essa expressão, a mensagem do reino que estava vindo sendo feita para eles, essa mensagem de capítulo 12 em diante não é mais falada, não tem mais isso. Aliás, ele disse sim, num dos versículos, que deve estar aí, mas eu já está vindo na minha cabeça agora, que ele fala assim, até que se ouça, bendito que vem em nome do Senhor. Essa frase. Quando que vai acontecer essa frase? Lá na tribulação. Eles vão clamar isso, bendito que vem em nome do Senhor. Vai ser pregado o evangelho do reino. Lá. E aí nunca mais foi mencionado no evangelho de Mateus sobre o reino de Deus está próximo. Acabou para vocês, não está mais próximo. Está postergado. Está suspenso. Não está mais aqui. Jesus não está mais oferecendo para vocês nada. Ok? Nunca mais foi mencionado. E nessa época aqui, ó, aqui em Mateus 24, 14, que menciona, ó, o evangelho, e este evangelho do reino está pregado em todo o mundo, em testemunhos a todas as nações, e então virá o fim. Se a gente tira esse versículo assim, e lê, fala assim, então, Zeca, como você está falando que não tem? Está aí, ó, isso aqui é o contexto da tribulação. Tem que ler o contexto. Essa descrição de Mateus 24 é lá no futuro, quando o Senhor Jesus Cristo permitir que venha a tribulação de 7 anos sobre essa terra. Julgamento da nação de Israel e dos povos. Então é lá na tribulação que ele está lá descrevendo o que vai acontecer, as dores, as tribulações, e ele diz assim, nesse tempo o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ou seja, será pregado novamente. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Agora não. Não façam essa mensagem, não existe para nós. É lá para os judeus que rejeitaram, e o Senhor suspendeu isso, fez uma era intermediária, fez um monte de coisas boas aqui, lá, e quando chegar na tribulação, sim, o evangelho do reino vai ser pregado novamente para os judeus. Ok? Se vocês entenderam isso, a gente acabou a aula, tá? Muito bem, é muito bom essa parte. Essa transição, então, que acontece aqui, que eu vou mostrar, porque aí eles rejeitaram, e o Senhor Jesus Cristo mudou de discurso. Eu coloquei algumas coisas aqui, olha, transição de ministério. Público para privado. Era público, todas as nações, eles estavam lá, o pessoal ouvia, tal, ele pregava, a partir de agora ele vai fazer com algumas pessoas selecionadas. Privado, separado, num canto, selecionado. Muda o jeitão de pregar agora. Então ele pregou aqui, olha, com relação às escrituras, né? Mateus de 1 a 12, dos capítulos, dos 12 primeiros capítulos, né? E aí, os capítulos 13 a 28 são os que eu considero assim de ordem privada. Os primeiros são públicos, do 13 em diante, privados. O foco nos primeiros capítulos, dos 12 primeiros, é a nação, focado na nação de Israel. Do 13 em diante, é focado no remanescente, alguns que acreditaram nisso, e as outras nações. Ok? Milagres, eram as provas para a nação. Os milagres que eram feitos eram provas para a nação acreditar que ele é o Messias verdadeiro, o rei que está chegando, o reino que está sendo proclamado. Era feito isso. Agora ele faz de uma forma privada, para treinar aqueles que seguiram ele. Alguns seguiram. Não a nação, alguns seguiram. E agora ele está treinando esses alguns, inclusive os seus discípulos, né? Para depois usá-los para a igreja. A oferta é ofertar o reino, é mensagem do reino, é oferecer o reino, né? Era proeminente quando era público, né? No caso de privado, não tem mais, desaparece. O ensino era por discurso. O Senhor Jesus discursava para as multidões, na montanha, à beira do mar. Enfim, ele discursava. Quando chega do capítulo 13 em diante, ele faz por parábolas. Uma grande parte é por parábolas. Ele muda o jeito de falar. E não sei se vocês entendem dessa forma, eu também entendi que parábolas era para explicar. Eu sempre, no começo, né, ainda não muito maduro,
Ele falou assim, parábolas é uma história que Jesus conta para ajudar a explicar. E ele falou, não é por isso que eu escrevi parábolas. Eu escrevi para complicar, é para não entender mesmo. Nós vamos ver isso outro dia, tá? Vamos ver agora. Mas leia lá, ele está dizendo isso. É para que eles não entendam, é só vocês. Programa interino de Deus não é mencionado, mas era proeminente no privado, e aí vai. Crucificação e ressurreição, aqui, olha, no público, a respeito da crucificação e ressurreição, não é mencionado nesses capítulos. Mas lá na abertura, agora, para os selecionados privados, ele mantém isso bem claro sobre a ressurreição. Eu vou ler o versículo, até pus para não esquecer, 16, 21, né? Eu vou até ler para vocês o que eu estou querendo dizer com isso. Ele menciona claramente, 21 do 16. Desde esse tempo, aquela frase, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Bom, então agora abriu para eles a história. Tem ressurreição na história, tem morte, ressurreição, ok? Crucificação. Muito bem, vamos em frente. Aqui uma confirmação dessa rejeição deles, lá do povo, da nação. Olha o que aconteceu nesse capítulo 19 de João, versículo 15, diz assim, mas eles bradaram, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei senão César. Isso aqui é uma confirmação da rejeição, rejeitaram mesmo. Certo? Não queremos rei, não tem rei aqui, rei é César, não tem Jesus, não tem isso. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após os seus embaixadores, é parte de uma parábola que Jesus conta, né? Nesse versículo 14 aqui, do 19, e ele fala assim, não queremos que este reine sobre nós, é parte de uma parábola que ele está explicando alguma coisa. Uma confirmação da rejeição, não queremos que ele reine sobre nós. Aí vem João, capítulo 1 e o versículo 11, lá no Evangelho de João, logo no começo, e diz assim, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Dá para fechar? Jesus proclamou a mensagem do reino, foi atrás deles, chamou João Batista, pregou, chamou os apóstolos, falou assim, ide para as... É que eu não li esse versículo hoje, porque vai da semana da aula passada, tá? Chamou os apóstolos, falou assim, ide lá, para os gentios, e vão pregar, não precisa ir para os gentios, vão pregar as mensagens do evangelho para a casa de Israel, e preguem para eles o evangelho do reino, tá? Veio para o que era seus, mas os seus rejeitaram, não o receberam, ok? Esse é João iniciando o evangelho de João. Aqui, o ponto que eu quero chamar a atenção é em Daniel, capítulo 9, 25 e 26, é onde há uma das profecias que fala dessa época, do que ia acontecer com o Senhor Jesus Cristo, sua rejeição, sua morte. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, 62 semanas, as ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois dessas 62 semanas, será cortado o Messias. Algumas traduções vocês vão ler aí, morto o Messias. Será cortado o Messias, morto, e já não estará. Algumas traduções, para melhorar aqui para mim, que eu primeiro cacei várias traduções, tinha coisas diferentes, e já não estará, eu não entendi muito bem, já não estará, eu fui procurar do inglês, fui procurar na origem, e entendi que parece que é mais ou menos essa linha aqui, aparentando nada ter conseguido. Quer dizer, quando... o Senhor Jesus Cristo for morto, aparentando a ele que não, aparentando que nada ter conseguido, mas era parte do processo do plano de Deus. Ele iria morrer, o reino não seria restabelecido ainda, seria postergado, e ele ali está então cortado, o Messias cortado, morto, o Senhor Jesus Cristo, o Messias morto. E aí vai, tá bom? Só para montar essa parte aqui. Com a aliança abrâmica que a gente falou lá atrás, Deus deu a Israel, formou Israel e deu a eles promessas que nunca vão sair fora. Deus vai cumpri-las todas. Sabe por quê? Porque não depende deles. A aliança abrâmica foi incondicional. Vocês lembram dessa aula que eu dei aqui, dos animais, passaram no meio? Incondicional, não depende de você, Abraão, dependeu de Deus. Deus vai cumprir as suas promessas, todas. Então, eu leio assim, com a aliança abrâmica,
essa aliança abrâmica, esse contrato de Deus com a nação de Israel, não permite que eles percam as condições de donos dessas bênçãos. Eles são donos das promessas de Deus. Deus deu a ele incondicionalmente pela aliança abrâmica. Só que o fato deles rejeitarem o plano de Deus faz com que eles não tomem posse das promessas. Dá para entender? Eu quero que vocês guardem bem essas duas palavrinhas. Donos e posse. São diferentes. Eu sou dono do apartamento, mas eu não possuo porque eu aluguei, está penhorado, mas eu sou dono. Mas eu não estou usando. Ok? Eles são donos da promessa. Vocês herdarão a terra. Eu trarei vocês para mim, vocês serão o meu povo. Eu serei o seu Deus, dono das promessas. Está acontecendo? Não. Quer maior rebelião de Israel de hoje, como nunca teve? Está longe de Deus, não está nem perto. Então eles tomaram posse dessa bênção já, dessa promessa? Não. Eles vão tomar? Vão, no milênio, no reino milenar do messiânico do Senhor Jesus Cristo. Vai ser assim. E a gente já discorreu um pouco sobre nas aulas anteriores, como será esse reino, e vai ser tudo maravilhoso para eles. Tudo não, quase tudo. Maravilhoso para eles, e eles vão então viver como povo de Deus, e reconhecer a Deus, reconhecer o Messias. Ou seja, o reino messiânico continua adiado, postergado, nunca cancelado. O reino messiânico do Senhor Jesus Cristo nunca foi cancelado. Ele está adiado para um certo período, será depois da tribulação. E o Senhor Jesus Cristo vai implantar o seu reino messiânico. Muito bem. O tratado que eu chamei aqui na época da nossa aula, passei por isso também, tratado suzerano-vassalo, que é, para traduzir em miúdos, o jeitão que foi feito, a aliança mosaica, aliança com Moisés. Ou seja, faça e receba. Não fez, maldição. Faça o certo, bênçãos. Faça o errado, maldição. Está em Deuteronômio capítulo 28. A parte desse tratado aí diz sobre isso, as bênçãos e as maldições. Tá? É uma aliança condicional. A aliança abrâmica é incondicional. A aliança mosaica é condicional. Está condição de uma forma. Se fizeres, ganha. Se não fizeres, não. Ok? Então, aí vem as bênçãos. Por que eu citei isso aqui agora? Eles acabaram de rejeitar o reino. Deuteronômio 28, 49 e 50 já diz lá o que vai acontecer com vocês. Já está determinado. Vocês estão rejeitando? Estão sendo rebeldes? Ok. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Ao longo dos anos no Velho Testamento, o Senhor já trouxe outros julgamentos a eles. A divisão do reino, em 1 Reis, o julgamento assírio no ano 722 a.C., da parte norte de Israel, Israel do norte. E aí o cativeiro para a nação de Judá, a parte sul de Judá, que foram cativos para a Babilônia. Já aconteceram alguns julgamentos por causa de Deuteronômio 28. Vocês não entraram, maldição, julgamento, pena, juízo. E agora? Deuteronômio 28, 49 e 50. Vai vir uma nação, Império Romano, julgamento romano, no ano 70 de nossa era, AD, ano Domini, ou antes de Cristo, depois de Cristo, né? Do ano Domini agora. No ano 70 houve a invasão do Império Romano, invasão não, eles já estavam tomando conta, e houve então a destruição lá de Israel, do templo e da cidade, no ano 70. Vamos ler aquele versículo ali, vocês vão lembrar de como o Senhor Jesus Cristo lembrou disso. Lucas 19, ele fala assim, no versículo 41, quando ia chegando, vendo a cidade, falando sobre Jesus, ele dizia para Jerusalém, olhando para Jerusalém, dizia, se conheceras por ti mesmo ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação, porque vocês não aceitaram o reino que eu preguei para vocês.
Eu vim, visitei vocês, trazer o reino, vocês não quiseram. Sobre vocês, esse templo não vai ficar pedra sobre pedra, e foi o que foi relatado por Joséfo, o grande historiador, que eles tiravam as pedras para pegar o ouro que estava no meio das pedras, e não ficou pedra sobre pedra do templo, destruído no ano 70 pelo Império Romano. Mais de 1 milhão de judeus morreram. Julgamento do Senhor, porque vocês não obedeceram à aliança que eu fiz com você. E vocês recusaram o Messias, Jesus Cristo, com o reino messiânico. Bom, aqui acho que eu não lembro porque que eu pus isso aqui, vamos pular. Em Atos 2:40, acabou meu tempo. Em Atos 2:40, na pregação de Pedro, olha o que ele menciona lá no meio da pregação. Salvai-vos dessa geração perversa. Pedro está lá no 1º século, cheio de judeu lá, a igreja só tinha judeu. Salvai-vos dessa geração. Que geração? Essa geração que está rejeitando o reino do Senhor Jesus Cristo. Eles não querem Deus, não querem Jesus, não querem o Messias. Salvai-vos. Crer pela fé. Crer em Jesus pela fé agora, na época da graça. Era a pregação de Atos, né? Então, salvai-vos dessa geração perversa. Foi considerada por Deus uma geração perversa mesmo, né? E aqui, irmãos, eu vou terminar com esse versículo. Em Romanos 11, e vocês vão entender por que eu estou colocando ele aqui. Olha, Romanos 11, versículos 11 a 12, diz assim, ó. Pergunto, pois, Paulo escrevendo sobre os romanos, ele diz assim, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Ele está falando do Israel, né? Eles tropeçaram para que caíssem? E Paulo responde, de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Tem uma frase, eu não tenho negócio de usar muito em pregação, porque é uma frase do mundo aí, né? Não tem muita graça, mas é verdadeira. Fazer de um limão uma limonada, vocês conhecem essa expressão? Fazer de uma situação ruim uma coisa boa. Foi o que Deus fez. Eles rejeitaram e Jesus veio e espalhou o seu evangelho para todas as nações naquele momento, chamou os 12, vocês vão sair por aí, 70, vão pregar o evangelho, e agora vão para os gentios. Paulo saiu e pregou os gentios, o evangelho espalhou, por isso que eu recebi e você recebeu o evangelho. Tá? É como se Deus fizesse uma limonada de um limão azedo que tinha na história. Mas, aqui, olha aqui que Paulo está dizendo, versículo 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, vocês transgrediram e nós ganhamos riquezas. É isso. O seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a vossa plenitude. Quando eu leio esse finalzinho desse versículo, estou falando assim, Deus tem coisas maravilhosas para fazer com Israel. Está por vir, não veio ainda. Orai pela paz em Jerusalém. Vocês têm que acreditar que Deus tem um plano para Jerusalém maravilhoso. E está dizendo, vocês já imaginaram, Paulo está dizendo aqui, vocês já imaginaram se com a queda deles, com o que eles fizeram de errado, nós ganhamos a salvação? O mundo, os gentios ganharam a salvação plena, clara, pela graça, fácil, sem nada merecer. Quanto mais a plenitude deles, quando Deus pegar aquele povo e colocar lá em cima. Quando eu li lá em Isaías para vocês em aulas anteriores, todas as nações vão procurar os judeus, grudar nas suas vestes, falar, me leva para Jerusalém, eu quero ir com você, eu quero ver o seu Deus, lá no reino milenar. Vai acontecer assim. Todas as nações vão voltar para Israel e adorar a Deus, vão querer procurar a Deus, quer saber quem é esse Deus, vão querer vir a ele. É isso que Deus vai fazer, a plenitude das promessas de Deus para com Israel. Quanto mais a sua plenitude. Amém. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, no sentido de despertar como exemplos que a palavra de Deus fala sobre os seus planos, e nós vamos nos colocando aonde nos encaixemos. Você não está muito bem encaixado ainda na minha mensagem, pelo menos aqui, porque eu não cheguei nos outros pontos de ônibus, tá? Faltam alguns pontos de ônibus. E um deles é a igreja, o mistério de Deus, e nós vamos chegar. Se eu não chegar, você vai ficar confuso, mas eu vou chegar lá na igreja. Outra coisa, o próximo estudo, eu falei que tinha 3 pontos, e eu sabia que não ia dar tempo, então o próximo tema é terminar essa partezinha com o 3º ponto, que é, teria esse reino sido oferecido em Atos capítulo 2? Próxima aula, tá? E na sequência, nós vamos então entrar no ponto de ônibus número 10, a era intermediária. E aí tem mais pontos, mas não precisamos ver agora. Muito obrigado, irmãos, tenham um bom dia a todos vocês.